8:29. Romanos 8:29. Aleluia. Diz assim, glória a Deus, nós vamos cear, não é? Antes nós vamos meditar numa palavra que vai inspirar o seu coração. Aleluia. Vamos lá, Romanos 8:29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Vou ler de novo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Amém? Então, esse texto ele é um texto, ele é passível assim de algumas interpretações e no decorrer da mensagem eu quero falar com você sobre esse texto, mas eu já quero dizer a você que a tua melhor versão está em Jesus. Amém? A tua melhor versão está em Jesus. Estamos caminhando para encontrar a nossa melhor versão. Você vai ser sempre melhor estando nele, tá certo? Se a gente pudesse lembrar desde o momento que você se salvou ou foi salvo pela palavra, o que acontece depois. Pode apagar essa luz aqui, pode apagar, deixar apagada aqui, pode deixar apagada, isso, o telão fica melhor, isso. O maior alvo depois da salvação, a coisa mais importante que um homem precisa é a salvação, mas o maior alvo depois da salvação é o crescimento na fé, é o crescimento no Espírito, é aprender sobre a vida espiritual. Amém? Fica de pé um pouquinho. Aleluia. Fica de pé. Isso. Eu quero que você preste atenção na palavra, tá bom? Não é porque o pastor está falando, é porque a palavra ela é digna de toda aceitação. Então eu quero que você reverencie este momento, tá bom? Pode sentar. Aleluia. O maior alvo depois da salvação, a questão mais importante da nossa vida é nós sermos parecidos com Jesus, tá certo? Você precisa procurar e se empenhar, tem que ser o papel de cada um de nós, de procurarmos sermos parecidos, o mais parecido possível com Jesus. É por isso que a Bíblia, ela fala sobre nós sermos imitadores de Cristo, discípulos de Cristo, amigos de Jesus, amém? E esta pessoa que nós reverenciamos, esse ser que nós reverenciamos, é Jesus. É o ser mais inteligente, mais incrível, mais amável que pisou na face da terra. O ser mais cativante que você pode imaginar. Eu vou pedir para os irmãos desligarem esse ar que faz barulho aí, tá bom? Isso, pode desligar o ar. Chama o Ricardo aí, os diáconos, por favor. Tem esse ar que faz barulho aqui, me irrita. Vai ter que arrumar ele. Isso, quero mais silêncio. Isso. Aleluia. Isso, assim está melhor. Isso, aí. Maravilha, silêncio. Glória a Deus. Jesus pois então, meus irmãos, ele foi o ser mais cativante, mais maravilhoso. E se você pudesse entender, ou melhor dizendo, se eu pudesse expressar da melhor maneira que você pudesse assim captar para a sua vida, você ia ter um alvo muito grande na sua vida. E é o meu desejo, a minha oração, que você tenha um alvo de perseguir esse Jesus. Perseguir no sentido de ser igual a ele, de amá-lo, de ser cada vez mais parecido com ele, de ter as marcas dele na sua vida, amém? O apóstolo Paulo, ele fala que ele tem as marcas, não é? As marcas de Cristo na cruz, não só do sofrimento, mas da glória, em tudo aquilo que Jesus quer que nós sejamos parecidos com ele, tá bom? Existe até um perfil que é possível fazer. Eu estava vendo alguns estudos. Existem perfis psicológicos que foram feitos da pessoa de Jesus.
e alguns bem profissionais no sentido de que não religiosos. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Não com a tendência ou com o viés religioso, mas justamente trazendo a pessoa de Jesus, trazendo para nós quem é Jesus, a figura de Jesus. E alguns homens muito inteligentes, psicólogos, cientistas, psicanalistas, estudaram a pessoa de Jesus, traçando um perfil psicológico, um perfil pessoal, trazendo características que ficariam, se a gente até estudarmos, não é? Vai ficar claro para a gente até perseguir esses princípios ou essas características que Jesus tinha, tá certo? Eu tenho para mim que aquelas pessoas que foram temporais com Jesus, que viram Ele, né, corporalmente, foram privilegiadas, né? Os irmãos podem falar, não, a gente tem o Jesus místico, né? O Jesus espiritual, a gente tem a palavra, é verdade. É o mesmo Jesus que estava lá, é o que está aqui. A gente crê nisso, apesar que ele está de forma espiritual. Mas fala a verdade, quem conheceu a figura de Jesus, ou as pessoas, né, que andaram com Jesus, eu acho que foram muito, muito privilegiadas, não é? Você imagina poder, num belo dia, num sábado, você fala, Jesus, vem tomar um café aqui na minha casa. Ele fala, estou indo, não é? Aí você serve leite para ele e fala, não vou tomar leite. Você sabe que não faz bem, não é? Mas eu quero que você pensa comigo um pouquinho numas marcas, algumas marcas que Jesus tinha. Jesus tinha profundidade. Pensa um pouquinho nessa palavra, profundidade. O que significa isso? Profundidade na sua mente. Para a gente entender profundidade, a gente tem que pensar no oposto. O que não é profundo é raso. A gente não pode mais ser raso. Você não pode mais ser raso no seu tratamento com Jesus. Você não pode colocar as coisas dessa vida como prioridade na sua vida, senão você é raso demais. Jesus quer que você seja profundo, que você não seja um religioso que toque, cante aqui, ou que sente aí, ou que pregue aqui, e que a sua vida não tenha profundidade. Ele quer que a gente tenha profundidade. Tal como ele foi, nós precisamos ser. Pensa comigo, a doutrina dos filósofos, historiadores, pensadores, podem ter sido doutrinas que até marcaram um pouco a nossa sociedade, mas com o tempo ela fica fraca, se esvai, não é assim? Agora pensa comigo, a doutrina de Cristo, ela é aquela que intrigou todo mundo. Muitos para o bem, que entenderam a sua doutrina, outros para o mal, porque não gostam, mas sempre ficam chamando Jesus. Jesus é o mais intrigante, é o mais provocante, é aquele que realmente falou coisas que abalaram as estruturas. Então, a doutrina pregada por ele, ontem e hoje, ela permanece fiel, não é? Se lembra o que diz o escritor de Hebreus? Ele diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? A doutrina não ficou alterada. Jesus, a doutrina de Jesus, ela é aquela que permanece, amém, irmãos? Ela fundamentou. Todo mundo pode chorar, o choro é livre, como se diz, mas foi a doutrina de Cristo que fundamentou os pilares da sociedade, sim ou não? Quando eu falo a doutrina de Cristo, a doutrina trinitariana, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os princípios divinos que fundaram a nossa sociedade. A gente chegou como sociedade até aqui por causa do cristianismo, por causa das doutrinas de Cristo, amém? Então Deus está chamando você para ser profundo. Profundo como pessoa, profundo como conhecedor das Escrituras, profundo no teu relacionamento com Ele. Nós precisamos perceber que a vida nos chama sempre para entrar num relacionamento num nível superior, ou se você preferir, num nível mais profundo. A vida nos chama para entrarmos com Ele. Chegou um tempo de a gente não ter mais desculpas para vir à igreja. Chegou um tempo de a gente crescer verdadeiramente espiritualmente. Chegou um tempo de a gente perdoar
as pessoas que a gente ainda não perdoou, amém? Chegou um tempo da gente falar assim, eu vou romper com isso na minha vida, vou avançar nisso. Então esse é um ponto, a profundidade. Você está parecido com Cristo na profundidade? Uma outra característica de Jesus é sua originalidade. Originalidade. Jesus diz, muitos falavam, não é, que ele não falava como os doutores da lei, de uma forma decorando a lei, ou simplesmente rezando a lei, não é? Rezar é você falar aquilo que está escrito. Então eles não falavam, Jesus não falava daquela forma, mas ele falava como alguém que tinha uma autoridade, tá certo? Uma originalidade. Então Jesus, ele não anulou a lei, mas ele promulgou ideias novas. Ele trouxe ideias novas, ele ensinava com uma autoridade própria e original, ele seguiu até critérios novos, quebrou muitos paradigmas daquela época. O pessoal ficava escandalizado, não é? Então eu separei muitas coisas aqui, não vai dar para falar, mas ele falava de coisas que traziam inclusive uma lógica humana, não é? Se o teu burro ou tua vaquinha cair num buraco, você não vai socorrer só porque é sábado, né? Eles ficavam escandalizados porque ele fazia as coisas no sábado e a lei mandava guardar o sábado e assim por diante. Então você vai ver que Jesus ele sempre teve uma originalidade, uma criatividade. Será que a gente não pode ter uma criatividade quando a gente vai falar de Jesus para alguém? Será que a gente não pode de repente convidá-lo para um jantar, para um churrasco, não é? Ou dar um presente? Porque a gente às vezes chega com aqueles jargões prontos, né? E precisamos ser originais, porque a originalidade, a criatividade pode realmente tocar no coração de uma pessoa. Amém? Você está comigo? Uma outra característica de Jesus, e eu quero te dar alguns exemplos nessa aqui, é o paradoxo. Eu até perguntei para minha esposa essa semana, né, amor, sobre o que é paradoxo. Ela me explicou, porque eu sou meio burrinho, eu não entendo algumas coisas, sou meio ignorante. Não sou muito ignorante, que nem o mineiro, né? Mas ignorante. Então, você é inteligente? Você é inteligente? Eu estou perguntando, você é inteligente? Como se constrói uma inteligência? É lutando contra a ignorância, certo? Está entendendo? Quem entendeu? A gente luta contra a ignorância em que sentido? Conhecendo, procurando entender aquilo que nos é colocado. Então Jesus, ele nos chama a entrar num caminho novo, construir um caminho novo para quebrar as muralhas da ignorância. Entendeu? Não existe, eu brinquei aqui, não existe ninguém burrinho, não existe ninguém falto de entendimento. Até existe, vamos falar a verdade. Mas a questão é que você você tem a oportunidade de deixar de ser ignorante e ir por um caminho que te agregue sabedoria. O paradoxo, o que é? Perguntei para ela, que Jesus tinha paradoxos, ou ele falava em paradoxos. Significa o quê? O paradoxo é um conceito, né, amor? É um conceito linguístico que define aquilo que é contrário ao que se sucede normalmente. Ou seja, você está num caminho sempre, né? O paradoxo, ele parece que mostra um outro caminho. Um caminho que vai até contra a lógica daquilo que você aprendeu. Eu vou te dar uns exemplos para você ver como isso faz a nossa mente, expandir demais. Veja, o paradoxo, ele seria um contrassenso, um contraponto, que seria aparentemente absurdo, dada a forma que a gente aprendeu das coisas. Eu vou te dar um exemplo aqui, nas declarações mais malucas que Jesus fez, loucas para o mundo, para nós sábias. Ele diz assim, por exemplo: bem-aventurados os pobres de espírito. Meu Deus, o que significa isso? Eu sei que a pobreza aqui tem um sentido de uma humildade, não uma pobreza
no sentido da miséria, mas a pobreza e a felicidade são justamente o quê? Contrárias, não é? Se você pensar a bem-aventurança. Eu vou ser feliz se eu sou pobre? Ele falou que sim. Olha outro aqui, ó. Bem-aventurados ou felizes os que choram. Aí eu pergunto, lágrimas nesse mundo definidor, não é isso? Não é tristeza? Geralmente não tem a ver com a felicidade, mas ele diz assim: bem-aventurados os que choram. Existe um choro segundo Deus. Existe um choro, existe um caminho segundo Deus, existe um paradoxo que vai contra o que você aprendeu neste mundo. Aí ele continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas a fome não é sintoma de uma decadência social, não é? De um problema social? Ele continua: bem-aventurados os que sofrem. Como assim? Mas no mundo a dor e o sofrimento não são marcas de tristeza, de infelicidade. Mas ele diz que existe um caminho. Por quê? Existe um caminho segundo Deus, que você pode ir contra os rumos da sociedade. E se você entender o paradoxo de Jesus, a profundidade, a originalidade que eu tenho falado aqui, você vai ser uma pessoa diferente, amém? Agora pensa comigo, a contradição mais absurda, essa eu acho a mais absurda. Ele diz assim, ó: amai os que vos odeiam. Meu Deus, amar. Quem consegue amar, já conseguiu amar aqui alguém que te odeia? Amai os que vos odeiam. Aí ele continua: orai pelos que vos maltratam e perseguem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Então essa é uma marca que deixa todo mundo intrigado, porque os filósofos não chegaram nem a um quarto dessa revelação divina. Jesus falava coisas assim, e eles por mais que não entendam, eles querem ficar provocando, né? Ele fala: é absurdo o que Jesus falou, não é? Mas eles não vão criticar Confúcio, eles não vão criticar Maomé, eles vão criticar Jesus, porque são as ideias mais paradoxais, mais absurdas, segundo o mundo, mas segundo Deus você pode entender que você pode crescer nisso. Ele quer que nós sejamos paradoxais, andemos ao contrário do mundo, na contramão do sistema, amém? Outra característica de Jesus, e a gente não entende muito bem essa palavra, é empatia. A empatia, as pessoas falam assim: a empatia é simplesmente você se colocar solidário ao lado de uma pessoa. Não, isso aqui é uma definição muito rasa. A empatia, ela traz, irmãos, eu não sou psicólogo, mas eu gosto de brincar um pouquinho aqui com as coisas de psicólogo, das coisas da mente. A minha esposa me ajuda muito nisso, né, amor? Minha esposa é doutora hoje, eu não sou doutor, não é? Então eu chamo ela de amor, ela fala: amor não, doutora, né? Quando eu vou me consultar com alguma questão, ela fala: você quer o seu amor ou doutora? A doutora agora, por favor. A psicologia moderna, eu escrevi isso aqui, tá bom? Eu não escrevi, eu copiei isso aqui, só para você entender. Quem já ouviu falar na palavra semântica? Semântica é o sentido das palavras, não é? Às vezes a gente fala assim: não, isso aqui é uma discussão semântica. A gente está vendo a morfologia, o significado da palavra. Não, mas pensa comigo, a psicologia moderna, ela fala num campo semântico. Repare, ó. É uma característica própria do ser humano para penetrar o mundo psíquico sem usar os meios tradicionais, que seriam os 5 sentidos. Então eu quero alcançar o coração da Bel, aí eu poderia de repente colocar uma música de fundo, uma música que reporte, ela vai ficar chorosa: pastor, essa música fala muito ao meu coração. Aí eu taca ali pau, né? Aí o ministro que precisa, pode ser uma ajuda. A alma é um caminho de a gente entrar nas coisas espirituais, não tem problema. Você não fica mais sensível quando a gente canta? Sim ou não? A gente fica, porque a alma é um caminho, não há problema em relação a isso. Porém, Jesus, olha que lindo, é isso que eu quero mostrar a vocês.
Jesus, ele não precisava tocar nos sentidos das pessoas. Que coisa linda, né? Ou ele não jogava baixo. Um jogo baixo, né? Tocar nos sentidos. Quem já cheirou um perfume e reportou-se a 1945? Assim? Quem? Só eu, Cecília? Tá bom, mas quem cheirou já um perfume e lembrou de algo que aconteceu em 1972? Na década de 70, de 80? Vocês estão tudo escondendo, mas eu sei que já acontece isso. Ai, pastor, foi um amor que eu tive, né? Que eu não gosto de lembrar. Pois é, mas os cheiros lembram, as situações, os sentidos nos levam a abrir a nossa alma. Mas Jesus, ele entrou numa questão da empatia, no melhor sentido da palavra. Olha que coisa linda. A empatia, se a gente fosse traduzir, ela seria a capacidade que algumas pessoas possuem de penetrar a vida intelectual, a vida afetiva das pessoas, né? Sem usar os sentidos. Tá certo? Jesus, ele entra justamente na inteligência intuitiva das pessoas. Ele entra no coração sem tocar antes dos sentimentos. Olha que coisa linda. Um exemplo aqui. Natanael. Lembra que eu preguei sobre Natanael aqui? Um dia desses? Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e disse: eis aí um verdadeiro israelita. Natanael toma o maior choque. Assista The Chosen lá, você vai entender mais, vai ficar mais claro para você. Aí ele toma um choque assim: oxe, de onde me conheces? Ele fala. Legal, né? Aí Jesus disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi. Eu te vi embaixo da árvore, te vi nos teus questionamentos e assim por diante. Talvez você fale assim para mim: pastor, mas isso é uma característica divina, é até meio profético, é uma visão que ele teve. Jesus, ele tinha uma capacidade de tocar naquilo que os homens comuns não tocam. Amém? Agora eu pergunto: será que se você estiver regado da presença de Deus, Deus não vai te inspirar para falar alguma coisa que toque profundamente? Não é tocar a alma, mas toque as estruturas. Não é só fazer uma pessoa chorar, mas levando ela realmente a um arrependimento, a uma vida nova. Veja a Nicodemos. Nicodemos, a conversa é uma das conversas mais inteligentes da Bíblia. E ele toca, ele fala assim: Nicodemos, eu me admiro, você é mestre da lei e não sabe sobre isso. Então ele dá uma enquadrada em Nicodemos. Nicodemos, né? Que história é essa, Jesus, de nascer de novo? Como pode? Você quer que eu volte para o ventre da minha mãe? Aí eu acho que Jesus respondeu assim: eu não sou tão raso para imaginar que... Você não deveria ser tão raso para imaginar que eu queria que você voltasse para o ventre da sua mãe. Mas quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Tem um novo nascimento que você, apesar da tua cultura, não entende nada. Que coisa linda. A mulher do poço, mulher samaritana, tocou, profeticamente falou de algo, falou de um vazio que havia nela. Então, essa empatia, irmãos, essa empatia, ela é, portanto, essa capacidade. E se você tiver, como eu disse, cheio da presença do Senhor, você vai poder tocar nas pessoas, amém? Um outro conceito, uma característica muito intrigante que você deve perseguir. Se você quiser, depois eu te dou todos esses pontos para você olhar o que você já é parecido, o que não é, tá bom? Mas uma característica muito importante é a clareza. Quando nós estudamos sobre a graça, eu não gosto de... Algumas pessoas falam que, não fique escandalizado, algumas pessoas falam que a graça, o entendimento é obscuro, porque você não consegue entender normalmente. Eu não chamo de obscuro. Não é complicado também, como algumas pessoas entendem, não é complexo. Eu chamo a graça de intrigante. Intrigante. Pastor, é uma questão de semântica. Tudo bem. A gente está estudando agora o sentido das palavras. É intrigante por quê? Porque a graça, pensa comigo, Ele deu tudo de graça para você. Morreu para que você tivesse tudo que Ele tem. Não é assim? É assim ou não é? A graça, então, de alguma maneira,
ela nos intriga, ela nos constrange, ela mexe com a nossa estrutura. Por que Jesus era muito claro para falar as questões da graça? Ele descreveu, quando ele falava sobre a graça de Deus, sobre a ligação que ele estava inaugurando, que os homens teriam agora comunhão com Deus através dele. Então, quando ele falava da graça, ele falava de uma forma tão bonita, não é? Tão elegante, que realmente ficava muito claro. Ele disse assim, por exemplo, põe aí o texto, irmãos, em João capítulo 15, verso 1. João 15, verso 1. Diz assim, ele disse, eu sou o quê? A videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, viticultor, como queira. Todo ramo que não dá fruto, ele o tira. Depois ele continua, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, ele estava querendo dizer que se você entendesse, olha que coisa linda, não ficou claro? As pessoas que estivessem perto não ficaria muito claro para entender? Que quem tivesse ligado a ele daria o quê? Frutos. Deus é o lavrador, ele é a videira, e ele fala, vocês são os ramos, são ligados a ele. Se você estiver ligado a ele, você vai poder fazer todas as coisas, amém? Mas sem ele, você nada vai poder fazer. Então Jesus era muito claro com essa questão, amém, irmãos? Quando ele falava, por exemplo, ainda da clareza, quando ele falava da providência de Deus, que Deus não deixaria os seus filhos mendigarem o pão, que nada faltaria para mim e para você. Ele fala, por exemplo, em Mateus, põe aí Mateus 6, 26, ele diz assim, olhai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Que coisa linda, né? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele era muito claro para dizer sobre provisão. Eu pergunto, se Jesus estivesse perto de você e falasse sobre isso, você ficaria com receio de lhe faltar alguma coisa? Acredito que não. Para expor, por exemplo, sobre o perdão dos pecados, não é? Tem uma passagem em Lucas 7, 37, eu falei esses dias aqui, justamente que Jesus, Simão, né, o dono da casa, não fez as honras que Jesus merecia, mas a mulher, né, Madalena, ela faz todas as honras. Então ele diz assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em casa e tu não me deste água para os pés, não me beijaste, não me ungiste a cabeça com óleo. E Jesus disse para quem? Para Madalena, a tua fé te salvou, vai em paz, amém? Nós estamos falando sobre a clareza de Jesus, nos vários aspectos aqui, ele falando inclusive de perdão. Você lembra, por exemplo, da passagem do filho pródigo? Quem lembra e quem já leu? Faz um aceno com a mão aí. Passagem do filho pródigo, aquilo é muito claro, não é? Você lê e você percebe a mensagem, sim ou não? Eu acho que seria, mesmo quem não tem o hábito de pregar, pregaria muito facilmente, olhando uma passagem dessa, porque ela é muito clara, ela é muito didática, não é? A passagem do filho pródigo, da ovelha perdida, por exemplo, que o pastor, o que ele faz? Deixou as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida, ele falando do amor de Deus, que sempre quer trazer as pessoas. Então, esses momentos foram eternizados com o que Jesus falou, com a clareza que ele falou. Entrou no coração, entrou nos escritos e entrou na história para sempre, amém? Agora, se você pensar, imagine uma palavra que Deus te dê inspirada para falar para alguém. Pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Uma palavra que você dê, uma palavra que você acerte o coração, pode mudar a vida para sempre. Amém, irmãos? Um outro aspecto de Jesus era a argumentação. Ele tinha um conhecimento, ele era detentor de uma lógica
e um raciocínio assim que era contundente. O pessoal vinha com conversinha, ele já cortava o mal pela raiz. Acho que a gente tem que aprender algumas coisas assim, sabe? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme com as pessoas, cortar o mal pela raiz. A pessoa vem com meias conversas, você dá uma conversa inteira para ela. Sabe o que é isso? Você mostrar a real, os fatos, para as pessoas mudarem de vida. Às vezes a gente fica também na mesma frequência da pessoa e não ajuda. Você precisa falar o que a pessoa precisa ouvir, amém? Quando você vê uma pessoa que está com vícios, droga, você vai falar, Jesus te ama? Você tem que falar, rapaz, larga esse vício que você está indo para o inferno. Se você quiser, tem salvação em Jesus. Não é dar um abraço ou chorar, eu sei como é difícil largar as drogas. A gente tem que ser mais firme com as pessoas. Jesus era contundente. Jesus não tinha meias conversas. Você lembra Jesus expulsando os vendilhões do templo? A Bíblia diz que ele pegou um azorrague, preparou e mandou a lapada, deixou vergão nas costas dos meninos lá, não é? Jesus, que coisa feia, Jesus violento, seria preso? Não, talvez fosse, nesses tempos de hoje talvez fosse preso, mas a questão é que o que ele fez? Ele estava falando assim, a casa do meu pai, ela vai ser chamada de casa de oração, não é lugar para ser feito comércio, amém? Aquilo é um claro exemplo do que ele estava falando, amém? Mateus 22, verso 42, Mateus 22, verso 42, eu estou falando da argumentação de Jesus. Ele diz assim, 22, 42 de Mateus, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles, verso 43, de Davi. Como? Não é? Desculpa, verso 43 replicou-lhe Jesus, como pode? Volta lá no 42, só para vocês entenderem o contexto. Ele fala assim, que pensais vós do Cristo? Aí Jesus continua perguntando, de quem é filho? Responderam eles, filho de Davi, porque da linhagem de Davi. 43, replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa é uma referência do Salmo 110, depois você olha lá. Aí ele diz no 45, se Davi pois lhe chama de Senhor, não é? Como é ele o seu filho? Que coisa interessante, quem entendeu isso aqui? Eu vou perguntar de novo, quem não entendeu, seja sincero. Ele está fazendo, vocês estão teólogos, estou gostando, viu? Estou falando uma classe de pessoas aqui. Ele faz uma referência, né? Todo mundo pensa, é a linhagem de Davi, então Jesus é filho de Davi. Na linhagem sim, mas o que ele deixa bem claro é que Davi profeticamente reconhece a Jesus como Senhor. Então ele fala, como é que ele chamou de Senhor? E ele faz a referência, depois você veja lá o Salmo, tá certo? Então o verso 45, se Davi pois lhe chama de Senhor, como é seu filho? Agora o 46, você vai gostar. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Muito bom, não é? Argumentação. A gente precisa ter argumentos, não para debate. Não são questões de debates, mas eu fico muito triste quando pessoas, cristãos, não têm argumentos, não conhecem a palavra, sequer para falar para alguém. A pessoa está cheia de obras lá, querendo se salvar, e você não consegue falar um versículo sobre justiça. Isso é ruim. Nós precisamos ter argumentos para que as pessoas sejam salvas, não só caladas, amém? Você lembra um outro fato, que era a cena dos... Você lembra sobre os saduceus? Eu não sei se você sabe, mas os saduceus era uma seita dentro do judaísmo, que eles não criam em vida eterna, não criam em anjos. Para eles viveriam lá e morreriam. Então, está lá o texto, depois você vê, está em Lucas capítulo 20, mas ele diz, eles perguntam para Jesus, se
uma mulher, não é? Ela perde o irmão, aí depois o cunhado tem que assumir o lugar dela, e se o cunhado morrer, aí tem que vir um outro cunhado, o outro. Aí eles fazem uma pergunta: até 7, ou seja, a mulher teve que ter 7 maridos aqui da mesma família. Aí eles perguntam assim: como vai ser no reino? Ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus fala assim: ó, se vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque se vocês soubessem, vocês saberiam que no céu não se casam e não se dão em casamento. Matou por aí. E depois Jesus ainda tira uma casquinha dos saduceus, porque eles não creem em vida eterna. Ele fala assim: como que na lei está escrito que Deus é um Deus de vivos e não de mortos? E se Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele é um Deus dos meninos. Esses meninos estão vivos, estão no céu, estão vivos. Então Ele quebra todo esse argumento e Ele deixa as pessoas sem argumento. Amém? Vocês estão comigo? Amém, glória a Deus. Não, fica tranquilo, só estou imaginando aqui, tá? Não pode ainda, senão a mão de Deus vai pesar, não é? Quem quebrou o jejum, Deus vai pesar a mão. Caráter é uma outra característica de Jesus, o caráter dele. Quando a gente afirma que uma pessoa tem caráter, a gente quer dizer que ela, o que ela faz? Ela age segundo princípios, não é? Não é isso? Quem tem princípio age segundo eles, princípios fixos e com constância. Uma pessoa que tem caráter age com constância. Eu vou falar de novo. Isso aqui é mais glorioso do que eu falar que você vai ganhar 200 mil reais amanhã. Uma pessoa que tem caráter age sob princípios físicos, princípios divinos e tem constância. É constante. Caráter é uma pessoa que tem constância. Ela não pode ser um dia legal, outro dia mais ou menos. Um dia está firme com Jesus, outro dia está jantando com o diabo, não é? Um dia está querendo ganhar o mundo, outro dia nem acredita mais em salvação. Não pode ser assim. A gente tem que ter o quê? Uma constância, independente dos nossos sentimentos, independente de como eu estou me sentindo. Às vezes você pode não estar se sentindo bem, eu entendo isso, mas os seus princípios precisam continuar. A sua constância precisa continuar, está entendendo? Então, uma pessoa sem caráter é a pessoa que se deixa influenciar facilmente, concorda? Sim ou não? É insegura, não tem firmeza. Agora, quando a gente fala de Cristo, eu imagino assim, Cristo era todo, né? Ele era a definição do que é o caráter. No início da sua vida pública, o diabo tentou afastá-lo do seu ministério. Interessante, não é? Afastar da sua missão, justamente quando ele estava fazendo o jejum, que ele ia adentrar, ia começar o seu ministério, o diabo tenta tirar ele daquele momento. Aí ele está lá em Mateus 1,11, ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Amém? Está entendendo? Nós precisamos ser firmes naquilo que Deus temos recebido de Deus. Uma outra característica de Jesus é o afeto. E eu gosto muito disso, porque Jesus, ele era doce. Eu tenho certeza disso. Ele era doce. Jesus é doce. O nome de Jesus é doce. A presença dele é doce, é algo agradável, é algo maravilhoso. Então, a personalidade, eles chamam, interessante, eu não lembrava desse termo, mas a personalidade afetiva de Cristo. Refere-se, não é, à sua independência, no sentir que, por sua vez, a sua vontade, ela está interligada à vontade de Deus, mas mesmo assim, fluindo nos princípios, ele consegue ser amável e doce com todas as pessoas, amém? Então você vai ver que ele não rejeita pessoas, as pessoas piores, rejeitadas da sociedade, ele nunca rejeitou, pelo contrário, ele fala: você tem valor. A mulher ia ser apedrejada, pega em adultério, era um crime grave na época.
Ele dá uma travada no povo lá com uma argumentação e fala assim: ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Fariseus, cheios de pecado e queriam condenar uma mulher. Ela teve o dissabor de ser pega no erro. Agora, quantos daqueles homens não eram adúlteros? Imagina. Mas Jesus, ele naquele afeto, ele fala assim: mulher, cadê aqueles que te condenaram? Ninguém me condenou, Senhor, pois eu também não te condeno. Olha só, não é? Vai-te em paz, não peques mais. E essas coisas são maravilhosas de se ver em Jesus. Amém, irmãos? Pensa comigo no trato dele com crianças. Eu tenho para mim, eu tenho pensado sinceramente que uma pessoa de Deus precisa gostar de criança. Eu vou falar de novo: se você não gosta de criança, vamos conversar comigo no gabinete que eu preciso te ajudar. Você precisa se converter, porque é impossível não gostar de criança. Você pode ficar irritado com um choro, com alguma questão, uma criança chatinha, né? Mas a criança por si só ela é doce, sim ou não? Eu não sei, mas eu acho que Jesus tinha uma predileção com criança. Ele fala, ele deixa bem claro, né? O pessoal tentou barrar um certo momento e falou assim: deixe vir a mim as crianças. Deixa vir, eu gosto de estar com elas. Delas é o reino dos céus, né? Então, nós vamos ver aqui, irmãos, inúmeros exemplos do afeto de Cristo. Como eu disse, ele se compadeceu dos pobres, ele se preocupa com os doentes, ele liberta os oprimidos do diabo, ele resgata a humanidade das pessoas que perderam a sua humanidade. Está entendendo? Tem pessoas que não se sentem mais nem seres humanos, porque são tão desprezados. Ele resgata essa humanidade, tá certo? Ele era tão admirável, tão maravilhoso, que em certa ocasião, põe aí Lucas 11:27, certa ocasião, entre a multidão, uma mulher se levantou para fazer um louvor a ele, né? Ele diz assim: ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Coisa linda, não é? Não lê depois, não, é porque Jesus dá uma prensinha nela. Mas para aí, só para você entender, tá bom? Porque Jesus, ele não pegava glória para ele. Mas a questão que eu quero mostrar a você é que ele era admirável. Então as pessoas falavam: meu Deus, que dia bendito, que mulher bendita te amamentou, que pessoas agraciadas puderam andar com você, não é? Então você vai ver isso. Jesus, eu quero dizer ainda para vocês que Jesus, ele era profundamente humano e ele cultivou uma amizade sincera com os amigos dele. Eu não sei se você tem amigos, eu não sei como é que são os seus amigos, não sei se você tem medo de fazer amigos, não sei se amigos te traíram, mas eu quero que você resgate a sua amizade com Jesus, porque Jesus, ele vai oferecer sempre a você uma amizade sincera, algo maravilhoso. É um amigo incomparável, um amigo sem igual. Será que nós somos amigos das pessoas? Será que nós podemos nos abrir, ser amigos? Ou pelo menos, tem pessoas que não querem ser nossos amigos, mas você pelo menos dá oportunidade para que pessoas sejam seus amigos? Ou você se fecha? Quando eu lembro de João, a Bíblia fala de João que ele era o discípulo amado, sim ou não? E alguns textos diz, e as pinturas mostraram isso, que João chegava a se recostar no peito de Jesus. Aí eu pergunto, uma amizade sincera, uma abertura, você acha que Jesus fazia acepção com os outros? Todos tinham o seu valor, mas alguns, pela amizade, querem chegar mais perto, não é verdade? E Jesus permitiu que chegasse mais perto. Você percebe que Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje, eternamente? E se você quiser ser amigo dele, você vai ser amigo dele.
A Bíblia diz que Jesus amava Marta e o seu irmão Lázaro. Cristo, ele sofreu com a viúva que perdeu seu filho, mostrou um afeto sincero quando ele encontrou com Madalena, Maria de Magdala. A gente conhece mais como Maria Madalena. Um dia a gente vai falar sobre isso. O valor que Jesus deu para as mulheres, não é? O valor. Porque nós entendemos hoje pela Bíblia e alguns estudos mais aprofundados que a sociedade, ela não era machista. A sociedade judaica é patriarcal, é diferente. A mulher tinha sim o seu valor, mas ela tinha o seu valor para outras funções, não só de procriar, mas cuidar da casa, dos filhos, do marido. As questões religiosas e liderança eram muito declaradamente para os homens. Por exemplo, seguir a Jesus. Foi tabus que foram quebrados. Por exemplo, Jesus, ele foi chamado de Rabi. Ele era uma espécie de um mestre que as pessoas seguiam. E como alguns perceberam que ele tinha um conhecimento além dos demais, pessoas começaram a seguir. Isso era comum. Talvez você tivesse, talvez eu tivesse, nós morássemos em Israel da época, ou em Jerusalém, na Judéia da época. Então pessoas talvez não seguissem. Mas o que acontece? Maria Madalena, ela foi, você sabe, é aquela Maria que foi tirado um demônio dela e ela se agregou ao povo. Alguns teólogos não acreditam, mas muito provavelmente é a mesma Maria Madalena da casa de Simão, aquela que é desprezada por Simão. Mas Jesus fala justamente que aquela que molhou os pés e enxugou, não é? Com os seus cabelos. E Jesus fala assim, foi a única que me ungiu para a morte, porque Jesus estava para ser entregue. Maria Madalena foi uma das principais discípulas de Jesus, mostrando, Jesus deixou bem claro, que a mulher tem o seu valor no reino. Amém? Ela tem o seu valor no reino, ela tem a sua proeminência, ela precisa não ficar dependente de situações, ela não pode ficar refém nem da sua própria família, porque Deus tem um chamado para as mulheres também. Então, o afeto que ele mostrou, e eu sei que alguns confundem, né? Confundem e dizem que Jesus teve um caso com Maria Madalena. É um absurdo, né? É um absurdo. Tem até um filme aí famoso que o pessoal ficou falando umas besteiras, mas cai por terra porque não tem base nenhuma, tá certo? Glória a Deus. Eu fico imaginando, pois, irmãos, vamos terminar então. Eu fico imaginando que ser mais maravilhoso, que ser, que ente incrível andou entre nós, mas mais do que isso, morreu, ressuscitou e hoje ele vive no meio do seu povo, amém? A Bíblia diz que ele está no meio dos louvores do seu povo, ele está entre nós, ele está na sua vida, está em você. Nessa manhã de consagração, nessa manhã de ceia, como nós sempre fazemos, renove os seus votos de fidelidade, de amor, de amizade com Jesus. Comece a fazer algumas declarações, como eu falei na ceia passada. Comece a falar que você de fato é apaixonado por Jesus, louco por Jesus. Eu não sou mais louco pelo Corinthians, eu já fui, hoje eu sou louco por Jesus. Eu abandonei o Corinthians, me desculpem os irmãos aí, abandonei, estou indo para o Flamengo. Eu abandonei o Corinthians. Para você entender, eu nunca fui louco pelo Corinthians, mas eu nunca faria uma declaração, eu sou louco por ti, Corinthians. Agora por Jesus eu faço com muito orgulho, eu sou louco por Jesus. Esse Jesus ele me encanta a cada dia. Cada dia eu quero conhecê-lo, cada dia eu quero poder um dia fazer a declaração como Paulo fez, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Ele vive em mim. E esse mesmo Paulo, vou terminar com esse texto, irmãos, Colossenses capítulo 1, verso 15,
ele faz uma declaração tão contundente. Venham, meninos, para a gente iniciar. Pode vir. Para concluirmos essa parte, eu queria só mostrar para vocês Colossenses capítulo 1, verso 15, que diz assim, olha o que ele diz da pessoa de Jesus. Eu pergunto, precisava conhecer Jesus para fazer uma declaração dessa? Não precisava? Precisava ter revelação de Deus para fazer uma declaração dessa. Ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter supremacia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Agora, a partir do verso 21, vou ler só mais alguns versículos. Ele fala sobre recomendações que são dadas a nós, que queremos ser parecidos com ele. Olha só, ele diz assim, verso 21, e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Nós queremos exaltar a pessoa de Cristo. Nós exaltamos como igreja a pessoa de Cristo. Nós entendemos que Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é tudo o que nós precisamos, ele é acima de todas as coisas. Nós como igreja te exaltamos, confiados, fiados na tua justiça que foi celebrada na cruz do Calvário. Nada nos falta hoje, pelo contrário, nós temos todas as coisas no amado. Oh, obrigado, Jesus, obrigado. Nós queremos